Seja muito bem-vinda a mais um Podfly. Eu sou Raquel Almeida e hoje nós iremos conversar com uma pessoa muito especial que ajuda muitas mulheres através das suas ministrações pela internet e também, com certeza, muitas mulheres já ficaram iradas com ela porque ela não tem papo na língua, gente. Ela fala mesmo o que Deus manda, ela fala, e é uma das coisas que eu amo na personalidade dela como mulher, como ministra do evangelho, é essa espontaneidade e de falar verdadeiramente quem nós somos, nós mulheres, quem somos e como o Senhor quer nos curar através, mesmo sabendo quem nós somos. Então, quando nós temos a consciência verdadeiramente de quem somos, é aí que o Senhor entra e trabalha em nós. Então, claro que eu estou falando de Helena Tanuri, que está aqui conosco, e eu, assim, me sentindo super honrada, né, com a presença dela. Eu que me sinto honrada. Aquela. Seja bem-vinda, muito bem-vinda. Eu também estou com a minha amiga também, que convidei do Plenamente Mais. Que honra. Que tem também um canal no YouTube, gente, ela fala dessa plenitude, como vivermos em plenitude com o nosso Deus. Amém. E diante de tantos desafios, que ela tem um testemunho maravilhoso. Amém. Mas, Helena, fala pra mim, seja bem-vinda. Obrigada, Raquel. Se apresente. Obrigada, aí. Leila. É bom estar com vocês. Que alegria estar aqui, né, meninas? A gente veio aqui entre amigas. Entre amigas e irmãs em Cristo. E a gente veio para aprender um pouco mais com a sua vida. Que, como a Raquel disse, você que tanto assim, na jornada de anos foi usada por Deus, ou para nos ativar, ou para apontar ali áreas da nossa vida que, uau, Senhor, me ajuda aqui. E a sua vulnerabilidade nos fez retirar máscaras. E hoje a gente quer aprender como podemos viver essa vida em Deus dentro das nossas imperfeições, buscando a santidade nele. Eu tô muito animada pra gente aprender juntas hoje, através da sua vida, Helena. Mas primeiro de tudo, vamos saber um pouquinho mais quem é Helena Tanuri? Porque eu acho que todo mundo conhece ali pela, né, as pregações, as ministrações, mas eu gostaria de conhecer um pouquinho, né, quem é Helena? A Helena é a caçula de 3 irmãos, o Wagner e o Alexandre, os meus irmãos mais velhos que eu. Casada com João Lúcio, há 34 anos. Gente, e que homem, assim, que dá um exemplo, assim, de Deus e como trata uma rainha, né? Mas pegou uma princesa e a transformou em uma rainha, né? Sim, o João é muito especial. Parabéns. E com o João, nós temos 4 filhos, a Clara, o Miguel, o Arthur e a Sofia. E o Miguel e o Arthur já se casaram, então eu tenho 2 norinhas maravilhosas, a Thaís e a Ruth. E agora eu tenho o netinho, o Tito. O Tito é um bebezinho de 4 meses, hoje ele está com 4 meses. E um tempo feliz, né? A chegada de um neto a gente revive a maternidade sem o estresse da maternidade, né? Então, é um momento de reativar tudo. A alegria, o renovo na casa, na família, né? Muito gostoso. Bom, eu não nasci num lar cristão, não cristão evangélico, né? Sim. Meus pais eram muito católicos e o evangelho chegou na vida dos meus pais quando eles ainda eram solteiros. Mas eles falaram, não, a gente já tem Jesus, né? A gente já serve Jesus. E seguiram a vida deles. Aí eles chegaram no momento do casamento deles, depois de 18 anos de casados, onde o casamento já estava condenado, né? Quando mesmo o pastor norte-americano que apresentou para os meus pais o evangelho foi na minha casa com a esposa, porque o Senhor mandou ele lá. E aí começaram a contar para os meus pais do que o Senhor podia fazer. E ali na sala da minha casa, meu pai e minha mãe se renderam a Jesus em lágrimas, né? Dali nós começamos a ir para a igreja. Eu tinha 11 anos na época. Aos 14 anos eu tive o meu encontro pessoal, né? Eu percebi que eu precisava de me arrepender dos meus pecados, né? Aos 14 anos. Mas eu costumo dizer que eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu coloquei Jesus dentro do meu carro. Sim. Né? E ao invés de dar o volante para ele, eu dei o banco do carona. Eu amo essa expressão que você usa. Então, eu
fui tomando as minhas decisões, fazendo as minhas escolhas, né? E o Senhor era aquele que eu convidava para abençoar, entendeu? Senhor, abençoa aqui, põe a sua mão aqui, né? Mas eu não deixava ele governar, né? A gente chama muito Jesus de Senhor, Deus de Senhor, mas não é chamar. Ele tem que ser, de fato, o Senhor. Né? Ele que tem que dirigir a nossa vida. E eu vivi muitos anos assim, eu mesmo tomando minhas decisões, eu mesmo fazendo do meu jeito. E também vivenciando muito a religiosidade, porque a gente entra para uma comunidade de fé e a gente logo se adequa àquela comunidade. Né? O ser humano tem uma mente muito fácil de se adaptar. Né? Então, sem a gente perceber, não é um processo consciente, na maioria das vezes. A gente percebe o código de ética daquele grupo, a gente se adequa a esse código de ética para a gente não ser rejeitado, né? E aí você chama isso de santidade. Mas não é, porque a santificação, o fruto do Espírito, é algo que só o Espírito pode provocar em nós e é de dentro para fora. Então é muito comum a gente entrar numa comunidade de fé, se adaptar à realidade ali, social, né? Mas por dentro continuarmos a mesma pessoa, com os mesmos vícios, as mesmas manias, a mesma ira, né? A falta de domínio próprio. Mas isso tudo fica abafado. Mas na hora que a vida te balança, o que está dentro vem para fora. Né? Então, na hora da raiva, na hora da frustração, na hora que as coisas não saem do jeito que você queria, aí quem realmente você é vem à tona. E normalmente isso dentro de casa, principalmente, né? Porque em casa nós não usamos as máscaras sociais. E quando a gente sai pela porta, a gente põe a máscara social. E até num bom motivo, a gente pensa, não, as pessoas não têm culpa de eu estar num dia ruim, né? Mas isso flerta com a hipocrisia. Né? Então a gente é muito boa para as pessoas de fora e quem mais nos ama fica com o nosso resto. Então eu comecei num momento da minha vida cristã, eu comecei a ficar muito frustrada comigo mesma, como mãe, como esposa. Eu comecei a me sentir meio fracassada, né? Bem incompleta. E eu me via caindo nos mesmos erros, tendo crises de ira, né? De impaciência, de não gostar de mim, de não me aceitar, né? E tal. E eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. A vida de Deus não está aparecendo em mim. Numa discussão com a minha mãe, na verdade eu estava discutindo com meu pai, e a minha mãe falou para mim assim, Leninha, você não nasceu de novo. Uau. Aquela palavra me ofendeu. Né? Eu pensei, por que me ofendeu? Depois eu fui refletir sobre aquilo. Por quê? Porque eu não dei fruto. Eu não tenho dúvida que eu nasci de novo quando eu fiz 14 anos. Né? Mas eu não deixei o Espírito Santo trabalhar, me transformando à semelhança de Cristo. Sim. O Espírito Santo nos foi dado para que ele nos convencesse e ele nos ensinasse todas as coisas. É isso que Jesus diz. Ele vos ensinará todas as coisas. Coisas sobre o reino, coisas sobre Deus, coisas, né, sobre o Evangelho. E a gente trata o Espírito Santo também como uma emoção. Né? Uma pessoa que vai nos fazer sentir sensações maravilhosas. E é mais do que isso, é muito mais do que isso. Sentimentos, né? É sentimentos. O Espírito Santo, ele transforma o caráter. Ele quer mudar quem nós somos sem suprimir, sem nos apagar, porque a nossa personalidade foi dada por Deus com um propósito, né? Mas ele precisa de controlar a nossa personalidade. Ele tem que governar sobre a nossa personalidade. Senão, todas as características ruins da nossa personalidade é que vão prevalecer, porque ela será governada pela nossa carne. Agora, se nós somos governados pelo Espírito, as más características vão ser suprimidas e as boas características vão florescer. Né? E aí eu percebi que eu não estava deixando o Espírito Santo trabalhar. E aí começou um quebra-quebra. Né? Deus me permitiu passar por algumas situações bem difíceis, onde eu buscava desesperadamente aceitação. Né? Eu buscava a aprovação das pessoas. Então, eu sempre estava querendo me adequar ao que as pessoas achavam legal para eu ser aceita. Né? Eu também comecei a descobrir que eu cantava, então eu queria usar o meu dom para eu ser aceita. Eu descobri quando eu cantava o pessoal gostava. Então, esse aqui é o meu veio de ser aceita. Né? E o Senhor teve que desconstruir isso tudo. Ele teve que me mostrar, eu te aceito. Você não é aceita por aquilo que você faz. Eu te aceito plenamente por quem você é. Mas isso foi difícil e doloroso.
Quer falar, Lili? Posso falar, né, gente? Vocês vão me ouvir falando aqui, porque a minha amiga me deu liberdade. Esse ponto, quando você tinha necessidade de agradar as pessoas, e você... Como que foi esse processo para você que você foi descobrindo no dia a dia de matar essa carne e deixar o Espírito Santo de Deus quebrar? Você lembra de algum momento que você falou assim, Senhor... às vezes a gente passa por momentos que fala assim, uou, esse momento agora é um momento que eu... Um divisor de águas. Um divisor de águas. Eu tô passando e aqui eu vou falar assim, se eu vou agradar as pessoas, eu vou trabalhar isso em mim. Teve momentos na sua vida que você começou a trabalhar que você pode dar para nós exemplos? Porque é muito difícil quando nós temos essa necessidade de agradar pessoas e ser reconhecidas e ser e às vezes até o nosso marido ou as pessoas do lado, né? E nos fere quando eles não nos reconhecem. Coitados. Se a gente tem isso daí, a pessoa tá lá vivendo a vida dela, você não reconheceu que eu trouxe uma florzinha para você do meu jardim, né? É um peso para nós e acaba sendo um peso para todo mundo que tá perto, né? E é só para acrescentar também, tipo, você falando um negócio em relação ao marido, veio para mim assim muito, porque eu ainda mais nos nossos afazeres do lar, eu acho que é uma área que, tipo assim, de uma certa forma você quer ser reconhecida pelo seu trabalho e eu já, de uma certa forma, marido, me reconheça nisso aqui, olha o que eu fiz, limpei a casa e tal, não sei o quê. É desafiador esse reconhecimento, né? Ser trabalhado em nós. E como você foi quebrando isso, Helena? Bom, foi um pouco radical. Foi um pouco radical. Esse é o sobrenome, né? A gente foi para um acampamento, na época eu fazia parte do Ministério de Louvor Diante do Trono, e a gente foi para um retiro. Antes de nós gravarmos Águas Purificadoras, o terceiro trabalho do Diante do Trono. Então, todo início de ano, a Ana levava o grupo para um lugar para a gente fazer tipo um acampamento, um retiro, e ali a gente buscava a direção de Deus para aquele ano, orávamos juntos e tal. E a gente estava nesse momento, e houve grande quebrantamento, né? E eu falo que naquele momento houve uma libertação na minha vida, porque eu vi ali que eu precisava de ter uma outra vida, que eu precisava de dar lugar para o Espírito Santo trabalhar em mim. E nós voltamos desse acampamento, eu estava muito feliz, grata por tudo que tinha acontecido, né, e tal. E quando acabou o culto, a Ezenete, pastora Ezenete, líder da intercessão da Lagoinha e na época do Diante do Trono, a Ezenete conta, né, a experiência que ela teve, ela conta que um demônio apareceu para ela durante o período de louvor e falou assim, por que você está se metendo entre a gente e ela? E apontou para mim. E falou assim, ela nos foi entregue. Ela é nossa. Você não tem o direito de se meter nisso. E aí a Zenete ficou muito... Não, você vai sair daqui agora. Repreendeu aquilo e tudo. E a visão acabou. E ela, quando acabou o culto, ela falou assim, você precisa de encontrar comigo essa semana na casa pastoral. E eu fui para o encontro. E ela falou assim, Helena, aconteceu isso, isso e isso. E a direção que Deus me deu é te afastar, por enquanto, do Diante do Trono. A gente, é pior do que a gente pensava, porque ele falou, ela nos foi entregue. Então, a gente precisa de identificar. Como assim ela não me foi entregue? Então, eu estou orando, estou buscando a direção de Deus, e a gente quer que você também ore, e toda semana você vai encontrar comigo. Então, você vem na casa pastoral toda semana que a gente precisa conversar. Né? Ok. Helena, só um pouquinho. Como ficou o seu coração nesse momento? Tá certo que você veio de um congresso, você estava com o coração, mas houve ofensa? Não. No primeiro momento, eu me senti amada, cuidada, protegida. No primeiro momento. Aí eu falei, ok. E ela falou assim, mas aqui, você não vai poder ministrar, mas você tem que estar em todos os ensaios e em todas as ministrações. E logo depois ia ter o congresso anual do Diante do Trono. Um dos primeiros, lá atrás, né? E ainda era na Lagoinha. E eu tive que participar de todo o congresso, sentando no primeiro banco, sem ministrar. E aí, uma amiga, né, que também estava passando por um tratamento, todo mundo estava sendo passado a limpo antes do Águas Purificadoras. Será que é daí que veio o termo sentada no banco? Porque a igreja era... tá no banco, fulano tá no banco. Aí, favor, essa amiga, né, que na época tocava na orquestra, ela virou para mim e falou assim, você tá ruim, hein? Porque eu tô com um tanto de problema e não fui proibida de ministrar.
Jesus, que O amiga, inimigo hein? gosta. É o inimigo querendo... Ela estava distraída e o inimigo usou a vida dela, né? Uau. E aí aquilo, Pra te atacar. aquilo me pegou, assim, né? E aí, o que eu fiz? Aí eu comecei a ir, e Deus foi revelando, né? Deus mostrou para a Ezenete, o Senhor me mostrou uma senhora, descreveu minha avó paterna, né? E falou assim, ela te consagrou, querendo fazer o bem. Ela te consagrou aos guias, querendo fazer o bem, mas na verdade ela te entregou para demônios. E por isso que eles acham que eles são seu dono, né? E você tem alguma coisa na sua casa que sua avó te deu? Tem. Então, traz tudo que você tem dela. E eu lembro que, assim, quando a Ezenete pegou aquele pacote, né, que tinha roupa de cama, tinha bijuteria, tinha uma série de coisas que minha avó, que já havia falecido, me deu. Quando a Ezenete pegou, assim, eu vi ela arrepiando toda, assim, sabe? O braço dela cresceu, assim, diante dos meus olhos, né? Ela falou assim, Senhor, tem misericórdia. Só falou isso. E aí quebrou, queimou aquilo tudo e falou assim, você, Satanás, não tem poder mais sobre Helena, ela é do Senhor Jesus, né? Nós anulamos toda a consagração que possa ter feito lá, né? E eu comecei a lembrar de coisas que eu não me lembrava. Eu me lembro de eu estar num lugar escuro, cheio de aquelas cortinas de plástico assim, as paredes muito sujas, mas lá do outro lado da cortina de plástico eu via velas, tambores, né? E minha avó estava lá dentro, né? Então, eu não lembrava disso, e veio a lembrança. E assim o Senhor foi descortinando as coisas. No primeiro ensaio, eu fui e fiz uma mousse de maracujá. Depois dessa entrega. Durante esse tratamento. Assim. Né? Eu pego e fiz uma mousse de maracujá, que eu gosto muito de fazer, e levei para o ensaio. A Ezenete olhou para mim e falou assim, por que você está fazendo essa mousse? Eu falei, nada, porque eu quis trazer para o pessoal. Ela falou, não, você está querendo ser aceita, você está querendo ser lembrada, você está querendo ser vista, ser notada, você está mendigando a aceitação. Uau. Não traga mais sobremesa, não traga mais nada. E ela foi bruta, né? Mas precisava ser. E ali eu tive um choque. E aí é como se ela tivesse descortinado o meu coração, né? E eu falei assim, Na hora eu fiquei com raiva, mas aí aquilo foi... Ela tá certa. Eu fiz porque eu preciso ser aceita. Como eu me sentia aceita pelo que eu fazia de música, e naquele momento eu não podia cantar, não podia estar participando, então eu vou ser aceita por outra coisa. Eu vou ser a pessoa mais legal do ensaio, eu vou trazer coisa gostosa para todo mundo comer, porque eu preciso ser aceita. Né? E aí ela falou assim, não faça isso. E o que ela queria me ensinar, Helena, você não é amada por aquilo que você faz. Você é amada porque o Senhor te criou, te amou de tal maneira que deu o filho dele para morrer e te reconectar com ele. E isso te basta. A sua identidade em Cristo tem que ser suficiente. E aí foi um processo, gente. Não foi fácil. E nesse período eu fiquei muito triste. Eu tinha altos e baixos. Eu vencia e perdia, sabe? Eu tinha reincidência de sentimentos ruins que eu já pensei que eu tinha vencido. Né? Então eu tinha inveja. Aí eu pensei que já tinha vencido. Aí voltou, né? E aí o Senhor foi me curando, mas não foi fácil, não foi repentino, foi em etapas, né? O Senhor tratou, me trouxe no primeiro nível, eu voltei a ministrar, né? Participei da gravação do Águas Purificadoras, que eu pensei que não ia participar. É que você tá mesmo no Tô. videocassete. Então, assim, eu fui liberada para ministrar pouco antes da gravação, né? E aí eu ganhei um dueto, um trio, né? Que eu fazia... Cantava a Sombra do Onipotente com a Ana e a Soraya, né? Senhor, tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Então, quer dizer, aquela música tinha a ver com tudo que eu estava passando, né? E ali foi lindo, porque quando acabou a gravação, a Ezenete falou assim, Helena, é uma nova fase na sua vida. Quando você estava ministrando, eu vi o seu cabelo era todo de ouro. Ela falou assim, seu cabelo estava coberto de ouro. A Ezenete tinha muitas visões, assim, e tal. Ela falou, seu cabelo estava coberto de ouro. Isso veio para mim como se o Senhor tivesse te chancelando para uma outra fase, né? E tal, então, segue daí. Não retroceda no seu processo. E aí foi, né? Comecei a caminhar entendendo isso. Que eu era amada
por causa da obra da cruz, por tudo que o Senhor fez por mim, pela minha identidade agora de filha, né? E que o que eu faço pode mudar, mas quem eu sou vem dele e volta para ele, né? Então, isso tem sido aperfeiçoado, né? Eu acho que a gente vence todo dia, porque a gente está em obras ainda, né? Nós só estaremos plenas, como diz a Bíblia, o dia que nós o virmos face a face. Aí nós seremos como ele é. Né? Mas até lá, nós estamos indo de fé em fé, de glória em glória, né? Até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito, Provérbios 4, mas confiando em Deus, né? Sim. Foi nesse período que eu vi essa ministração, e eu acho que foi uma das primeiras sua que eu vi, que nem a Lili falou da sua vulnerabilidade, quando você falou da inveja da Ana, né, da Ana Paula Valadão, e eu falei, gente, falar assim Foi no congresso. tem que ser muito assim, Deus tem que ter tratado, trabalhado e tipo assim, então é isso que eu admiro muito em você, sabe? Essa vulnerabilidade e de mostrar quem nós realmente somos, porque nós queremos mostrar só o lado bonzinho, só o lado bonitinho, né? O lado cor-de-rosa. É, igual você falou, e deixamos as piores, né, o nosso lado pior para aqueles que mais amamos, aqueles que realmente, né, convivem ali conosco. Foi nesse período aí que... Foi nesse período. Porque até ali, eu não sabia que eu era tão necessitada de uma cura na minha alma, entendeu? De um recomeço na minha vida. Eu não tinha consciência disso. Mas à medida que eu entrei nesse processo de ser afastada, entendeu? Ela falou comigo, você vai sentir muita raiva de mim, a Zenete falou. Você vai sentir muita raiva de mim no processo, mas aguenta firme. E eu lembro que uma vez o João foi ensaiar e o João estava com uma mulher em casa que só chorava, entendeu? E aí o João foi ensaiar e ele fala que ele chegou no ensaio e naquele dia eu não quis ir no ensaio. Eu falei, eu não vou, estava arrasada, né? Aquela sensação assim, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, sabe como? Que deserto, Insuficiente. É. E aí eu estava chorando muito e tudo, o João foi pro ensaio. E ele fala, quando ele chegou na porta da casa onde o vocal só que ia ensaiar naquele dia, ele encontrou a Ana, o Sérgio e a Isenete, os 3 líderes do Diante do Trono, né? E ele fala que quando ele encontrou os 3, eles falaram assim, e aí, João, cadê a Helena? Aí ele diz que desabou, entendeu? Que ele começou a chorar. Ele falou, Helena não está bem, Helena está mal, né? E aí eles consolaram, né, o João, fortaleceram o João. João, você é fundamental nesse momento. Você precisa estar firme para você sustentar ela, né? Orando por ela, encorajando ela a prosseguir, a permanecer, né? Uau. E aí a Ana leu para o João um texto acho que de Coríntios, que fala que da tristeza segundo Deus, né? Daquela tristeza que é colocada no nosso coração, gerada pelo arrependimento, que essa tristeza é boa, né? Porque ela vai produzir frutos. Sim. Não é uma tristeza, uma angústia sem motivo, é uma angústia pelo pecado, né? Ele falou assim, Helena, isso que ela está sentindo, João, é uma angústia porque ela está tendo consciência que ela precisa de se arrepender, de mudança de vida, né, e tal. E aí o João voltou para casa renovado e aí ele começou, né? E aí eu comecei a ler, gente, comecei a ler, entendeu? A Bíblia, livros que me eram indicados, e aí Deus começou a falar comigo, né? Deus começou a me mostrar coisas. Aí ele me trazia uma coisa à minha memória, eu parava, ajoelhava, pedia perdão, né? Vinha arrependimento, vinha memória de coisas que eu não lembrava mais, né? E assim, foi trazendo tudo à tona. Foi trazendo tudo à tona. E aí foi um tempo maravilhoso, mas extremamente doído, né? Eu passaria por tudo outra vez? Passaria por tudo outra vez, porque valeu a pena. Mas não foi fácil, né? E ali foi o grosso, vamos dizer assim, né? Foi aquela limpeza pesada. Sim. E ali, eu, por exemplo, eu consegui, naqueles encontros semanais com a Isenete, eu consegui contar do abuso sexual. Eu nunca tinha falado disso para ninguém, a não ser para minha mãe, quando eu voltei daquele acampamento onde entreguei minha vida para Jesus, e quando eu vi que o meu namoro com o João estava caminhando para um noivado. Então, eu contei para o João, né? Só os 2 sabiam. Ninguém mais sabia que eu tinha passado por aquilo. Você tinha vergonha? Tinha vergonha. Jamais que eu queria que as pessoas soubessem disso. E aí, quando eu consegui falar para a Isenete, parece que eu tirei o mundo das minhas costas, né? E eu comecei a descobrir que eu não tinha que esconder nada. Porque onde tem escuridão, é ali que Satanás se esgueira. Ele gosta da escuridão,
entendeu? Mas onde você joga luz, ele perde autoridade, né? Então, comecei a ter coragem de contar o que aconteceu comigo. E eu comecei a contar, e Deus começou a fazer na vida de outras pessoas, né? Encorajando outras pessoas a também buscar cura. Eu comecei a viajar com a Zenete nos seminários de intercessão, contando o meu testemunho, e todas as vezes que eu contava o meu testemunho, tinha muitas manifestações, sabe? Muito pranto, muita dor vindo à toa, e até tivemos também manifestações demoníacas, né? E tal. Então, foi muito forte, foi um período muito forte, e assim, em lugares diferentes Deus estava fazendo a mesma coisa, assim, né? Eu lembro de uma senhorinha que chegou perto de mim, ela já devia ter entre 70 e 80 anos, ela falou assim: minha filha, obrigado por você ter compartilhado isso. Eu pensei que eu ia levar esse segredo para o túmulo, e isso estava me matando, entendeu? Então, assim, parece que ela sentiu aquilo que eu senti, que o mundo saiu das minhas costas, né? Porque enquanto você está escondendo aquilo ali, né? A palavra de Deus diz: quando calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, né? E ok, foi algo que me fizeram, né? Mas eu tinha que ter contado, eu tinha que ter me aberto, né? Para ser curada, né? E o Senhor me mostrou a eficácia disso nesse período. E aí eu não tive mais medo, sabe? De denunciar o que eu achava que estava errado em mim. Porque eu queria que Deus mudasse, né? Então eu não queria nada escuro, nada escondido, né? Julgava a luz. Às vezes o João falando assim: Helena, você está indo muito fundo, Helena. Helena, você está expondo demais, Helena, né? E aí, nesse tempo, o Satanás tenta te calar, porque ele levanta pessoas que falam assim: bem que eu sabia, você nunca me enganou, sabe? E o Senhor: não tenha medo, não tenha medo. Ele é acusador, né? Ele é acusador. Ele é acusador. Não tenha medo, não tenha medo. Você foi perdoada, você foi renovada, eu sou seu pai, acabou. Uau. Entendeu? Isso dele acusar na sua vida, porque você expõe, né? E você, o Senhor tem te levado a lugares onde as pessoas, uma plataforma grande, e você está ali levando o reino de Deus, mostrando a sua vulnerabilidade. Como que é isso na sua vida, no sentido de... Porque as flechas, elas vêm. Sim. As acusações de Satanás, elas vêm. Como que você lida com isso no reino espiritual e físico também? Como família? Como que você trabalha com isso em ti? Porque já não te dá medo? Por exemplo, às vezes eu penso, hoje lá no Plenamente Mais, eu falo: uma vez eu fui fazer o mês da esposa. E meu casamento, mulher, 12 anos com meu marido, nunca dormimos separados. Fizemos um mês da esposa. No mês da esposa com o marido. Na última semana, um negócio que era o fechamento, o negócio começou a dar crique. Foi a primeira vez na minha vida que eu falei pra meu marido assim: eu queria dormir hoje. Você pode dormir ali? Eu ali. Quando ele... Você tá brincando comigo, meu amor? Da onde vem essa... O que tá acontecendo? E depois eu falei assim... Aí quando a gente for pensar pro próximo mês... Falei assim: Deus, eu não vou falar mais de uma coisa? Que olha aqui, são 12 anos de casada... Podíamos ter passado, eu amo esse homem me ama, e 12 anos a gente veio dormir separado pela primeira vez. Senhora, eu não quero entrar nessa brecha. Eu vou ser sincera pra você, eu tenho medo de entrar em assuntos que vão me afetar. E aí depois, no meio da noite, eu falei assim: meu amor, lá no final da noite, no começo da manhã, a luz da aurora, me perdoa. Ainda bem que eu consegui. Assim, meu Deus, isso é uma brecha que eu tô dando agora. O Satanás está tentando fazer uma coisa aqui que ele não vai ter lugar. E como que você, Helena, trabalha nisso e pode nos ajudar? Eu tive uma experiência que foi também um reinício, né? Gente, eu vivi muitas coisas assim, uma atrás da outra. Mas assim, eu já tinha passado essa primeira fase, né? Já tinha vencido muitas coisas, já estava expondo as minhas mazelas, estava tudo bem. Aí, um dia, eu tinha escrito um livro contando meu testemunho, da Janela ao Monte, e levei para o administrador do Diante do Trono na época. E para ele me dar uma análise, porque ele analisava leituras, né? Então, eu falei assim: me dá a sua opinião sobre isso. Leia o esboço e me dá a sua opinião. Eu queria a opinião se eu tinha que consertar alguma coisa, né, e tal. E ele me deu as opiniões dele, marcou no livro que ele queria marcar. E sem eu falar nada, ele falou comigo assim: tá aqui, ó, um ótimo material para ser o primeiro livro da editora Diante do Trono. Né? E aí aquilo entrou no meu coração. Puxa, imagina que privilégio, né? Fiquei com aquilo no coração, falei assim: quando tiver que ser, vai ser. Né? Ele não falou nada e eu também não fiquei ansiosa, não. Porque quando tiver que ser, vai ser. Beleza, passou um tempo
nós fomos no aniversário do pastor Gustavo, na casa da Ana. E quando nós chegamos lá, em cada mesa tinha o livro da Ana. Foi o primeiro livro da editora. E claro que tinha que ser da Ana, gente. Não tinha nem conversa. A Ana é líder do ministério. O ministério nasceu por causa do chamado de Deus na vida da Ana, né? E quando eu vi aquele livro, aquele background de inveja veio nas minhas costas. E aí eu falei assim, não, Satanás, você não vai voltar aqui, não. E eu lembro que eu estava me segurando. Eu fui para debaixo de uma árvore que tinha no jardim, assim, bem escondidinho, onde ninguém me via. E eu comecei a chorar. E falei, Deus, eu não vou retroceder naquele lugar. Tira isso do meu coração, eu não quero mais ser invejosa. Olha aqui, Senhor, tá doendo muito eu te seguir de perto. Eu vou te seguir de longe. Aí, fui para casa, dormi. Aí o João iria para a igreja no dia seguinte. Aí o João falou que não ia. Na verdade, lá no jardim, eu fiz aquela oração falando, eu não quero retroceder. Me perdoa, isso é pecado, eu não quero retroceder, me ajuda. Né? Beleza, fomos para casa. Isso foi no sábado, essa festa. Quando chegou no domingo, o Diante do Trono ia ministrar à noite. Aí o João falou assim, eu falei assim, não vou hoje. À noite? À noite. E eu estava escalada para cantar. Não vou hoje, porque eu não me sentia digna. Eu falei assim, como é que eu vou cantar com esse sentimento dentro do meu coração? Entendeu? Eu estava brigando comigo o dia inteiro. Né? Como é que eu vou ministrar? Eu vou ser uma hipócrita. Estou cantando uma coisa, sendo liderado pela Ana, com inveja dela de novo? Não. Eu prefiro sair fora do que ser hipócrita, porque de Deus eu não posso esconder isso. Aí o João falou assim, o que eu vou falar para o Sérgio? Fala a verdade, fala que eu não tinha condição de ir. E o João foi. Os meninos dormiram, os meninos todos pequenos. A gente ainda não tinha Sofia. E eu me ajoelhei na sala e fiz essa oração. Senhor, tá doendo demais. Eu não dou conta de te seguir. Eu pensei que eu tinha vencido isso. Isso está voltando de novo? Eu voltei na estaca zero. A sensação que eu tinha, eu voltei na estaca zero. Eu não fui mudada nada. Entendeu? O que Satanás estava falando comigo. Você não mudou nada. Você é a mesma. Gente, não tem jeito para você. Né? E eu falei assim, olha, Senhor, quer saber? Eu vou te seguir de longe. Eu usei essas palavras. Eu vou te seguir de longe, porque de perto está doendo demais. E fui dormir. Quando eu acordei na manhã seguinte, o João chegou, diz ele que me beijou, falando que chegou, mas eu não vi. Né? E aí ele deixou um livro na mesa de cabeceira, na minha mesa de cabeceira. Ele falou assim, Helena, tem esse livro aqui que uma amiga nossa tinha dado para ele, levado para eu ler. Olha que coisa. E eu falei, e Deus estava me falando muito através de livros, sabe? Quando chegava um livro na minha mão, eu sabia que Deus ia usar aquele livro para falar alguma coisa. Beleza, gente. Era um livro do Max Lucado, que se chama Moldado por Deus. Aí eu sentei na cama de manhã e comecei a folhear o livro. Capa dura, uma encadernação bacana, a letra grande, né? Aquele papel... prazeroso de ler. E aí eu comecei a ler. Logo nos primeiros capítulos, nas primeiras páginas, o Max Lucado está falando assim, sobre as ferramentas na caixa do ferreiro. Que umas estão sendo incandescentes no fogo, né? Estão sendo amolecidas no fogo. Depois elas vão ser levadas para a bigorna, nas mãos do ferreiro. E elas vão receber marteladas, para elas se tornarem afiadas. Então, ele falou assim, aí o ferreiro olha, e se não tiver bom, o ferreiro olha, refrigera, e se ele olha ainda não está com corte, ele volta para a fornalha. Até que aquela ferramenta seja usável. Então, ele falou assim, uma coisa semelhante assim, é melhor estar na bigorna e estar na fornalha do que estar inútil na caixa de ferramentas. Eu falei assim, Deus está falando isso comigo. Uau. Aí, gente, eu virei mais uma página. Aí a página estava falando assim, estava descrevendo o apóstolo Pedro. Pedro era um cara esperto. Ele sabia como manter tudo morno, a religião em dia. Eu me lembro disso nos primeiros, né? Ele escreveu o apóstolo Pedro, sendo meio irônico. E aí, quando eu virei a página, siga-me de longe e você me negará. Estava escrito assim, siga-me de longe e você me negará. Ponto final. Ele não pôs um ponto final, ele escreveu ponto final. Siga-me de perto e você subirá um monte comigo
e morrerá comigo alegremente. Aleluia. Eu sabia que era... Eu nunca tive uma resposta tão rápida e tão, assim, usando as palavras que eu usei na minha oração. Siga-me de longe e você me negará. Você não vai morrer por alguém que não possa sofrer. Uma coisa assim. Ponto final. Siga-me de perto e você subirá a monte comigo, morrerá comigo alegremente. E eu abracei essa palavra. Eu preciso morrer para mim mesma. Eu preciso aprender a morrer para mim mesma. E eu coloquei isso na minha cabeça. Se eu estiver morto... E a Zenete falava isso muito. Morto não sente. Se você está sentindo é porque seu orgulho está vivo. Entendeu? E eu comecei, Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero morrer para mim mesmo. Né? E eu comecei... Aí começou a vir as circunstâncias. E eu pensava, eu morri para mim mesmo. É isso mesmo. E eu comecei a ter uma convicção. Ninguém humilha quem é humilde. Quem voluntariamente se humilha. Entendeu? O seu orgulho não vai gritar. O nosso orgulho grita quando a gente se sente humilhado. Né? Mas se você se humilha, ninguém pode te humilhar. Se você se joga no chão, ninguém pode te julgar mais baixo que isso. Né? E aí eu comecei a apresentar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero negar a mim mesmo. Quero negar a mim mesmo. E aí eu fui ganhando força. Né? E também não foi rápido. Mas eu fui ganhando força e comecei a viver situações onde o Senhor começou a me mostrar, ó, vai morrer aqui ou vai viver? Né? Você vai entregar ou vai recalcitrar contra os aguilhões? Né? E eu comecei a ter essa facilidade para lidar com essas situações. Né? E aí, sempre quando a coisa está pegando, até hoje, né? Morre, Helena, morre para você mesmo. Suba a montanha com ele, sobe a montanha com ele. Né? Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Né? E aí... Quando vem as acusações e as suspeitas e tudo, eu falo assim, eu nunca fui perfeita, Satanás. Uau. Nunca fui. Né? Você, não é novidade nenhuma que eu sou imperfeita. Mas aquele que me justifica, é ele que me usa, não pelo meu mérito, mas por quem ele é. Eu sou uma ferramenta que quando perder o corte, ele me volta para a fornalha, me volta para a bigorna, mas eu não vou ser inutilizada na caixa de ferramenta pela sua acusação. Então, eu fui ganhando afirmação, entendeu? Eu não permitia que a acusação dele sobre mim... Né? E, gente, o diabo nunca vai parar de te acusar. Né? Você não tem autoridade para isso, mas eu percebi que ele usa a boca das pessoas. Assim como Deus usa pessoas para nos curar, com ferramentas de cura. Né? Satanás também usa um distraído, um amargurado, uma pessoa ferida também. Às vezes até mesmo a gente, alguém que nos ama. Que nos ama. Distraído, como você diz, que... Empresta a boca pro diabo. E ele não desperdiça nenhuma brechinha. Ele né? está atento, ele está né? atento. Ele está atento a qualquer coisa. Eu gostei dessa... Eu não tinha ouvido isso ainda. Ele usa aquele que está distraído, né? Sim. Distraímos realmente... Se a gente bobear, Satanás usa a nossa vida. Mesmo, né? O nosso cansaço, a nossa impaciência com o filho, entendeu? Então você tem que ficar atento, né? Atento. Tá nervoso, tá com raiva? Fica calado. Porque senão você vai dar oportunidade para Satanás. Né? Fica calado, você não abre a boca quando você está irado. Né? E aí o Senhor foi me dando essas ferramentas. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava assim, me sentindo muito indigna por causa de uma situação que eu estava vivendo. Eu falei assim, Senhor... E as pessoas vão lá na internet para te lembrar que você não tem autoridade, né? Oh, meu Deus. Sangue e fogo, né? Aí fala assim... A gente já tá se cobrando. Aí vem alguém falar... O Satanás já tá, e aí o Satanás usa as pessoas, que às vezes elas por si mesmas já vêm. E elas nem... Tem pessoas que nem te conhecem, né? Ali do dia a dia. A maioria, né? Elas te imaginam, né? E aí eu lembro que eu estava assim, muito mal, e Deus usou a vida do pastor Gustavo, marido da Ana. Ele falou assim... Eu falei assim... Eu não sei se eu tenho que continuar. Talvez eu preciso de parar para primeiro resolver isso. E o pastor Gustavo falou assim, Helena, sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. Não é pelo seu mérito. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Você cuide de permanecer fiel. Você cuide de não estar voluntariamente vivendo o pecado. Mas você não pode tomar decisões por outras pessoas, né? Então, permaneça. Uau. Né? E aí eu abracei essa palavra, é verdade, sempre foi pela graça.
né? Então, eu não aceitei mais aquelas acusações de Satanás, né? Não é pelo meu mérito, é por quem ele é. Né? E que eu me ocupe de não banalizar essa graça, né? Vivendo voluntariamente no pecado, flertando com Satanás, né? Que eu me mantenha o coração guardado, escondido nele, né? Que eu seja achada nele, escondida nele, porque aí nenhuma acusação vale sobre mim. Se eu estou em Cristo, nenhuma acusação vale sobre mim. Né? Amém, verdade. Mas assim, você falando, teve momentos de você, tipo, não quero levantar da cama, não quero sair desse lugar, né, ali, de tristeza, às vezes, de angústia. E eu sei que você falou que você leu muito, mas o que você te ajudou a sair, que você sentiu, me ajudou a sair desse lugar? O quarto, a intimidade, a busca por Deus, o secreto, entendeu? Ezenete falou comigo assim, quando a gente teve o final desses encontros, eles devem ter tido talvez uns 8 encontros. Quando chegou no fim, ela falou comigo assim, Helena, você não precisa mais vir semana que vem. Deus já está te encaminhando. Vou te dar um conselho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai buscar o Deus que você diz que ama. Você precisa conhecê-lo. E eu fui. Então eu comecei a buscar a Deus, lendo a Bíblia, adorando, me arrependendo dos meus pecados, né? Tendo aquele tempo particular com Deus. E ali ele foi me renovando, me curando, me mostrando coisas, trazendo coisas à minha memória que eu precisava de me arrepender, né? Me levando a fazer renúncias de coisa que eu precisava de renunciar, né? E aí ele foi fazendo o que só ele faz, o cheiroso, o amado. Helena, para nós mulheres, o que você pode nos contribuir, nos ensinar hoje? Como nós podemos guardar o nosso coração nesse mundo que está tão acelerado e tão competitivo que nós vivemos hoje? É uma competição saudável, tá? Abre parênteses, fecha parênteses. É a competição saudável da alta performance, é a competição saudável do ministério, é a competição saudável da esposa maravilhosa, são competições tanto na sociedade, né, e a gente vai criando até para conosco mesmo, né? E dessa alta performance que ela está saindo dos trilhos. Como, mediante a palavra de Deus, dentro do seu conhecimento, da sua experiência que você tem com Jesus, o que você nos ensina, o que você pode nos ajudar, nos aconselhar mediante isso, como a gente pode guardar o nosso coração. Eu acho tão importante essa palavra que você usou, alta performance, né? Não performe. Não performe. Nós estamos vivendo um tempo adoentador, porque a gente está trazendo coisas desse século para a vivência da igreja. Não é para ter comparação, não é para ter disputa, não é para ter competição. Nós somos um corpo. O meu braço não está contra o meu pé. Eles são parte do mesmo corpo. Eu preciso do meu pé e eu preciso do meu braço. Os dois mantêm a integridade do corpo. Então, essa competição, esse desejo de falar, Deus está me honrando, Deus me levantou, entendeu? E ele não levantou os discípulos, não. Todos eles morreram assassinados, que é alta performance, hein? Entendeu? Todos eles... Dá uma olhada na vida dos discípulos. Pela visão performática do nosso século, todos eles seriam fracassados. Sem emprego, sem ganhar dinheiro, sem cuidar da própria família, fugindo de algum lugar, até serem mortos. Entendeu? E por causa disso que eles fizeram, o evangelho chegou até aqui, né? Então, não performe, seja. Viva a simplicidade do evangelho. Uau. Viva a mesa, viva o acolhimento, viva o arrependimento, a confissão mútua. A gente precisa de assumir a confissão, sabe? Chegar, escuta, eu estou sendo tentado numa coisa, vem cá, ora por mim aqui. Eu estou vivendo uma luta aqui, eu estou sendo tentada nos meus pensamentos, eu preciso te confessar. Você pode me ouvir? E você ser a pessoa certa para acolher aquilo, você não vai expor o segredo de outro. Sabe como? A gente tem que voltar para isso, gente. Onde um exorta o outro em amor, entendeu? Chega dois e fala assim, nós viemos aqui conversar com você, nós precisamos te mandar a real. Você não está caminhando de acordo com a Bíblia, meu irmão. Vamos conversar sobre isso? Essa é uma amiga dessa. Eu gosto muito da Leila por isso, porque ela exorta mesmo. Ela é uma amiga em todos os sentidos. Que nem nós tivemos o evento, então ela chegou num momento bem oportuno. E assim, pra mim foi
essencial. Mas também quando ela precisa ser pontual, ela também. Ela exorta, ela fala. E eu falo, e o Podfly nasceu disso também, sabe, Helena? Porque de ver que as mulheres, elas... Infelizmente, elas estão tão distraídas que elas destroem mais a outra Sim. do que constroem. E ao invés de olharmos uma para a outra, vermos o pecado, aquilo que é, né, o pecado da outra, e não sairmos falando. Ao invés de fazer isso, sabe? De chegar, conversar em amor, não para diminuir ou humilhar a outra, né? Porque geralmente, às vezes acontece. Alguém tem que ter a coragem de falar assim, vem cá, amiga, deixa eu te falar, eu tô falando em amor. Você tá com mau hálito. Entendeu? Vai investigar se é alguma coisa do estômago, se é alguma coisa com higiene, se você tá com alguma cárie. Porque tá todo mundo falando. Mas eu preciso te dizer, vai se cuidar. Conta comigo se você precisar de alguma ajuda. Isso que é amor. Isso que é amor. Eu acho muito triste quando você tem uma amiga e você... Eu sempre pergunto, né? Eu conheci a Raquel recentemente, através desse evento. Não me lembro como nós nos conectamos. Foi no seu Você foi evento, visitar a programação. O chá, né? O chá. E eu sempre também pergunto se eu tenho liberdade, né? Eu sou muito carinhosa, eu tenho muito medo de ferir as pessoas, só que o Senhor fala, Leila, e meu marido fala, você ama demais, nós temos que tomar cuidado também com esse amor. E quando eu vejo alguém, uma amiga, ou às vezes precisa nem ser meu amigo, que eu falo, meu Deus, aquilo ali não tá legal. Não tá legal. E eu busco falar, né? Por quê? Mas eu agradeço a Deus que às vezes o Senhor nos faz passar por situações lá atrás. E eu passei uma situação quando eu era criança, com uma pessoa que eu era da roça mesmo. E aí, quando você era da roça, né, gente? Você quer ir pra cidade visitar a prima, as amigas, você quer vestir o quê? A roupa da menina da cidade, né? Ah, prima, fulano, eu quero vestir a roupa sua, você me empresta? Me emprestou uma roupa ridícula. E aí eu olho assim, mas essa não tá muito parecida com a sua. Mas eu tô bonita, eu tô igual as meninas da cidade. Ai, tá muito bonita, tá? Então vamos pro aniversário da sua amiga lá. Imagina, eu era a menina literalmente do mato. E só quando eu saí do quarto, os irmãos já começaram a rir. Meu Deus, o que você tá fazendo? Então colocaram uma xuxinha, assim, uma aqui, outra ali. E eu pensando, eu tinha acho que uns 8 anos. E aí a irmã dela mais velha me viu e falou assim, meu Deus, Leila, vem aqui já. O que é isso? E elas começaram a rir. E já não tinha mais tempo, ela só tirou meu cabelo, desfez. E eu entrei no carro e eu só me lembrei do que o meu pai e minha mãe falavam. Qualquer pedacinho de pano fica lindo em você, minha filha, porque a luz de Deus brilha em você. E eu fui com isso na minha cabeça. Mas, até naquele ponto, eu não tinha percebido que elas tinham feito de uma certa maldade. Mas aquilo eu interpretei desse jeito. O dia que eu ver alguma amiguinha se vestindo mal, eu vou falar. Porque eu me senti tão mal. Poxa vida, eu quero ficar bonitinha aqui na cidade. Hoje... é a minha mãe, é a minha avó. Todo mundo me pergunta opinião, de tudo, assim. E eu falo, É muito legal que você falou uma frase. Eu pergunto, eu tenho liberdade? Sim, você tem que Eu perguntar. acho que isso é genial. Eu errei com uma amiga, porque ela sempre falou, você é minha pastora, você é minha amiga, você é minha mentora, eu confio em você. Você sentiu uma liberdade. Né? E eu senti uma liberdade. Eu pensei que eu era amiga, que ela me via como ela me dizia que me via. Não, eu aceito a sua amizade. Né? Ela aceita de mesmo. infância, eu aceito. Porque a gente já tá tão difícil. Pra você... E você foi falar pra ela e ela não... Aí ela tava Não, mas deixa vivendo eu uma... acabar de falar aqui, comprar minha amizade, amiga. Construindo a amizade aqui. Construindo a amizade. Eu aceito pra me exortar, pra tudo. Eu aceito. Você é minha mentora, você é minha pastora, você é minha amiga de infância. Eu aceito. Minha irmã em Pois Cristo. é. Minha irmã em Cristo. Eu pensei que eu era isso tudo daquela querida. Não, mas eu aqui tô falando... Tá certo. Tá registrado. Você já tá confessando um pecado, que você pecou contra ela, né? Sim. Mas tendo uma consciência sincera que você achou que ela tinha te dado uma liberdade. Mas eu aqui tô dando mesmo. Tá bom. Amém. Se eu precisar, eu vou te exortar. Vai te exortar. Muito bem. Você manda lá no YouTube. Mas antes eu vou perguntar. Não, tem que Eu ligar. tenho liberdade? Eu vou perguntar, liberdade. tenho liberdade para te falar? Né? Porque eu acreditava, por tudo que ela já tinha me dito, que eu tinha liberdade. Então, eu cheguei na casa dela e ela estava num processo de adoentamento emocional, psíquico, sei lá, enfim. E ela abandonou a casa dela, entendeu? E ela se abandonou, né? E eu falei com ela assim, fulana,
eu preciso de falar com você. Porque é o seguinte, eu já tinha feito... Ela veio de uma outra cidade, foi para Belo Horizonte. Ela estava no meio de um caos, entendeu? Em todos os aspectos. Levantei um grupo de amigas e a gente reformou a casa dela. Que lindo. Entendeu? A gente reformou, colocamos um ambiente. E ela é uma mulher muito criativa, muito inteligente. E ela mesma foi participando, mudando as cores, colorindo a casa dela. Uma coisa linda. E aí estava tudo bem. Eu pensei, agora você está com tudo em ordem, segue em frente, segue daqui. Né? E quando eu voltei lá, gente, estava um caos a casa de novo. Né? Fisicamente. E aí... E como representa aqui dentro? E eu falei assim, gente, demônio gosta de bagunça. Se você já está vulnerável, entendeu? Se você já está enfraquecida espiritualmente e você não cuida do ambiente, eles falam que assim, primeiro tem que estar bem dentro, como você está dentro, manifesta no que está fora. Mas tem um poder, quando você muda fora, você é um princípio para mudar dentro. Né? Então eu falei com ela isso. Falei assim, olha, chamei ela à parte, não falei na frente do marido dela, nem do filho dela, chamei ela à parte. Eu preciso te dizer, por que sua casa está assim, minha amiga? Demônio gosta de bagunça. Você tem um filho, você tem um marido e você tem você. Você é uma pessoa criativa, ativa. Você precisa de arrumar essa bagunça. Porque se você ficar nesse ambiente bagunçado, você não vai melhorar. Você precisa tirar força de onde você não tem. Pede seu marido para te ajudar. Pede seu filho para te ajudar. Dá uma tarefa para cada um. A casa era pequenininha, fácil de cuidar. E estava tudo um caos. Né? Eu falei assim, está refletindo como você está por dentro? Então, a gente precisa de caçar um psicólogo para você, alguma coisa assim. Mas começa a mudar a ordem disso. Muda o que está por fora. Limpa essa casa. Né? Ela se ofendeu. Uau. Muitíssimo. E me disse coisas muito dolorosas. Muito. Foi assim, ela foi no meu... Com esse conselho? Ela foi no meu calcanhar de Aquiles. Ela foi na minha vulnerabilidade e ela golpeou a minha vulnerabilidade. Quem é você para falar? Você que pá, né? Aí eu entendi. Eu não tinha essa liberdade. Né? Então eu aprendi. Agora eu aprendi a lição. Né? Então eu pergunto, olha, eu tenho uma coisa não muito agradável para te falar. Eu posso te falar? Eu tenho essa liberdade? Você não vai se ofender? Porque se você tem uma facilidade de se ofender, eu me calo. O solo do seu coração está preparado. E esse que é o triste, né? Que às vezes quando nós entramos em algum lugar, a mulher quer fazer isso, quer nos ferir. Ela vai e joga. E coisas que às vezes você abriu com ela, confessou. É desafiador. É muito difícil. Então, as mulheres, nós temos um poder de influência muito grande. Não é à toa que a serpente foi na mulher primeiro. Né? Ela não foi no homem. Ela foi conversar com a mulher. Né? Então, não é à toa, porque a gente influencia, né, o nosso meio. E o mesmo poder de influenciar para o bem, nós temos de influenciar para o mal. A gente pode suscitar vida. Uau. Isso, a gente pode matar uma pessoa com a nossa língua. Né? Matar um filho. Matar um propósito. E a gente mata com entonação ainda. Entonação. Com entonação. A mulher, ela tem esse poder ainda de colocar entonação no processo da morte. E, assim, dependendo da nossa personalidade, a gente tem uma crueldade, né, intencional no que a gente faz. Então, a gente precisa realmente nos converter a Cristo. Amém. Tendo Ele como exemplo de humildade, de mansidão, de domínio próprio. Amém. Né? Procurar as melhores palavras quando a gente vai exortar alguém. Eu pensei que eu tinha achado as minhas melhores palavras. Né? Eu comecei falando que eu a amava, eu comecei falando que eu precisava dizer isso a ela, porque eu era amiga dela, e que eu estava vendo alguma coisa que talvez ninguém tivesse coragem de dizer, mas que eu precisava dizer. Não estava preparada. Mas eu tinha que ter tido esse cuidado. Né? E eu confiei em tudo que ela tinha dito anteriormente. Mas, na verdade, quando eu vi tudo, eu constatei, não. Eu não sou amiga dela. Ela não me vê como pastora, nem como mentora, nem como amiga. Uau. Porque se ela me visse assim, ela podia até sentir o desconforto. Sim. Mas ela ia aceitar. Ela processaria, né? E tal. E não aconteceu.
É porque tudo que é falado, a verdade, né, inicialmente dói. Sim. Nos deixa quando- mal. Eu até falo que a carapuça só dói quando serve certinho. Mas depois você analisa aquilo, Sim. igual você falou no início, você realmente Você não sou nasceu assim. de novo, né? Quando minha mãe disse. E realmente eu sou assim, realmente eu pratico esse pecado ainda, realmente eu caio nesse lugar, realmente eu faço essas coisas, porque a verdade dói inicialmente. E você falou várias vezes também que sobre confessar pecados, né? A Bíblia diz: confessar o seu pecado a Deus para que a gente venha ser perdoado, mas aos homens para que a gente venha ser curado. Acho tão lindo como Deus deu esse poder. Ele liberou a bênção. Sim. Ó, vai para os homens para ser curado. E é importante. E dói quando o líder, ou o mentor, ou o amigo, o irmão, a mãe, ele tá falando ao nosso coração. Essa semana mesmo eu tive que ligar para um casal que me acompanha meu marido. E nessa preparação, né, de buscar o novo de Deus nesse novo tempo, eu liguei pra eles e eu falei assim, vocês podem vir aqui em casa tomar um cafezinho comigo, com meu marido, pra conversar? E eu falei assim, olha, eu tô vendo um blind spot, um ponto aqui, que eu acho que ele tá deixando de ser cego na minha vida, e eu queria ajuda pra nós orarmos, pro Senhor desvendar as cortinas. E foram ali, e eu sabia que eles já tinham a revelação de Deus naquela área da minha vida, e eles tão sábios, que eles estavam esperando o momento oportuno. E aí, quando eles foram falando, sabe quando você fica envergonhado? E doeu, sabe? Eles falaram assim, Leila, você tá bem? Eu falei assim, eu tô com muita vergonha e com raiva de vocês. Falando isso. Honestidade é ótima, gente. Olha, tá assim, doendo. eu falei assim, não, tá. Eu falei assim, eu tô com vergonha de vocês, mas eu também tô chateada, eu tô com raiva de vocês, assim, de vocês verem isso em mim. E eu falei assim, mas eu preciso deixar. Mas eu não tinha clareza. Eu sabia que tinha algo nessa área, mas eu não tinha clareza disso. Então, assim, quando você... E aí, quando trouxe a clareza, aí eu fui fazendo, então, realmente, é isso. Isso foi trazendo o arrependimento, o confessar. É muito legal. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Aqui. Eu quero saber desse nova season que você e o João estão vivendo, da mentoria online. Está sendo delicioso. Meu Deus, conta como que isso começou. Lá, eu vejo assim, né? Foi uma fase na sua vida. A Helena, no Diante do Trono, os seus louvores. Aí depois foi a parte da administração. Você teve uma participação no Diante do Trono infantil também? Sim. Não teve? Sim, a gente dava voz aos personagens, o Ed e a Bia, exatamente. Né? E os textos, a gente que escrevia, eu e o João. Isso, eu lembro. Os diálogos, né, lembro. dos personagens, as historinhas. E você também tem uns 4 livros, não é, Helena? Sim, tem 4 mais? livros. 4. E eu quero saber, nós queremos saber, né, amiga? Você de casa também tem que deixar o link aqui, né? Você e o João tem o curso de casais. Tem o Casados e Felizes. Casados né? Felizes. Ele começou como um DVD, né? A gente fez um DVD, que era o Casados e Felizes, e a gente abordava a questão do casamento, as questões que os casais enfrentam, com leveza. Então a gente sempre põe uma piadinha no meio, uma encenação, porque a gente é ator, né? Eu e o João, e a gente representava, né? Ilustrava com exemplos assim. Beleza, mas depois essa linguagem, ela ficou ultrapassada, né? O DVD, as pessoas não têm mais DVD, né? E aí, a mesma produtora do DVD falou assim, vamos transformar isso num curso de casais. E aí ela complementou esse material com entrevista, com a gente falando mais profundamente sobre alguns assuntos, né? E disponibilizou isso na internet novamente. Então, foi maravilhoso. E aí, logo depois disso, outra equipe me procurou na pandemia para eu fazer a Escola Femininas. E aí, com uma mensagem específica para mulheres que estavam vivendo desafios no casamento no período da pandemia. Aí lançaram a Escola Femininas. Depois, uma outra equipe me procurou para esse novo curso que eu fiz agora, né? Fundamentos Bíblicos e Espirituais para Mulheres, né? Que é um start assim, para as mulheres terem sede de conhecer as Escrituras e se voltarem para a leitura e estudo da palavra. Não apenas a leitura devocional, mas a leitura entendendo. Né? A gente começa, o primeiro bloco do curso é os atributos de Deus, Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Sabe? Fundamentos, assim, porque se a gente não conhece Deus, a gente customiza Deus. Então a gente imagina um Deus que não é o Deus da Bíblia, né? Então, o primeiro bloco fala sobre isso, o segundo bloco fala sobre... Gente, delícia. Tipo um panorama do Antigo Testamento, do Novo Testamento,
quantos livros a Bíblia tem? Esse Como esses curso está livros... aberto para a gente comprar. Não, ele vai e volta, né? Ele vai e volta. Nós vamos deixar o link aqui, né, minha amiga, aqui embaixo. Vamos orar, pessoal, interceder, para quando você clicar no link que está aqui embaixo, ele esteja aberto. Amém. Imagina fazer esse panorama da Bíblia, ouvindo você com o talento que Deus te deu de falar. O João tá com você nesse, não, é só não, seu. Ele tá no de casais. Sim. É porque eu acho que o link ele... de casais também aqui embaixo. Sim, porque ele também nasceu daquela coisa de que eu também acredito que a mulher, ela não tem esse desejo tanto quanto o homem, né? Sim. De ali se aprofundar nas escrituras, de realmente conhecer o Deus da Bíblia, né? Uhum. É aquilo que você falou, fica mais ali no devocional, aquela coisa ali, eu fiz, e também só para dar um checklist. É um checklist. Oração, louvorzinho. E hoje tem uma facilidade enorme, né, de devocionais que você só lê ali, a oração já tá ali também, então tipo, você tira ali e pronto. Nasceu também disso, né, de entender que a mulher precisa... Eu fico pensando, sabe, porque Deus deu a ordem pro homem para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, porque o homem conhecia a ordem de Deus, eu fico pensando, por que ele, como ele recebeu diretamente a ordem de Deus, a serpente foi na mulher. Eu fico pensando, por quê? Que ela recebeu essa ordenança ouvindo do marido? Se ela tivesse ouvido do próprio Deus, né? Isso são só especulações, Sim, tá, não, gente? mas Só especulações. é muito legal. Eu fico pensando, e continua assim até hoje. As mulheres são enganadas por não conhecerem as escrituras. E elas passam isso para a próxima geração. Porque a mãe é educadora, né? A mãe que vai inspirar o filho a orar, orando, a estudar, estudando, né? A ter respostas quando o filho pergunta. E se não tem que ter todas. Mas se não tem, filho, eu não sei. Mas eu vou buscar uma resposta e nós vamos descobrir juntos, sabe? Então a mulher, ela tem que... Porque às vezes a mulher está tão ocupada com tantas coisas, né? Que ela só vira para a serpente e fala, não foi isso que Deus falou, não, foi isso assim, assim, assim. Aí vem a serpente e fala assim, mas é claro que não, foi bem isso que Deus falou, entendeu? Então, a gente tem que vigiar, porque nós somos influenciadoras. A mulher é uma influenciadora, ela é educadora, ela é a festa da casa ou ela é o luto da casa. Quando a sentimentos da mulher, ela modera. A gente coloca o tom da casa. O tom da casa. Lá em casa, se eu acordo animada, o meu Tudo marido fica bem, fica lindo. né? Chega no escritório animada, todo mundo fica animado. Não importa as contas que tem que pagar naquele dia, tá todo mundo feliz. Pois Mas se é. eu já acordo naquele dia que às vezes a gente tá com dor de cabeça, o corpo tá cansado, a TPM chegou. Aí se eu não acordo mais ou menos, aí... Já eu falo assim, meu Deus, Senhor, quanta responsabilidade! Deus, ajuda aqui! E quando a gente olha mulheres que foram relevantes na história, elas eram profundas na palavra. Né? E eu não estou falando sobre relevância pessoal. Eu estou falando de você andar em parceria com Deus. Entendeu? Dominada e governada por Deus, Espírito Santo e a sua palavra. Né? Então, quando Jesus fala para os saduceus, né? Errais não conhecendo as Escrituras. Porque, e os caras conheciam parcialmente, né? Então, é muito importante a gente deixar os nossos ouvidos serem abertos, estudar a Bíblia, buscar aprender. Porque quanto mais você aprende sobre Deus, mais apaixonado por Ele você fica, né? E sabe, Helena, eu carrego a minha Bíblia para cima e para baixo. Porque com o celular a gente fica muito viciado, né? E por mais que você tenha aqui o tempo que você coloca no seu celular, né? Você coloca ali para fechar os aplicativos e tal. Mas eu aprendi que eu preciso andar com a minha Bíblia para ser o meu lembrete. É aqui que eu tenho que seguir. Então, assim, abre o coisa, tem uma Bíblia. Abre ali, tem uma Bíblia, tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia em todos os lugares na minha casa. Ótima estratégia. Não, é verdade. E às vezes lá em casa você tá sentado. Ontem chegou gente, deitou no coisa assim... Nossa, que tem aqui atrás? Uma Bíblia? Tá lendo a Bíblia? Não tá esquecendo a Bíblia nos lugares? Eu falei assim, aí meu marido, não, esse é pra você não esquecer a palavra de Deus. Muito bom. E é legal porque às vezes você pega assim como o celular tá, ou o iPad tá em qualquer lugar, você vai e começa a ver. Então pega a tua Bíblia e já começa a abrir, porque é verdade. E às vezes a gente, algumas, né, meninas nos procuram, por onde começar? E tão legal que você está oferecendo esse seu curso, porque vai nos dar um guia. E às vezes a gente não sabe por onde começar. E quando a gente não sabe começar, que a gente já pega alguém que já tem
conhecimento, autoridade, profundidade da palavra de Deus, ela vai te ajudar. É como se fosse assim, pegar a sua mão e vem comigo. E já vai despertar em você aquele o começo do andar. E aí, minha filha, depois, ó, é você, Jesus, e deixa a Helena. Helena, obrigada! E vai junto. Eu gosto disso, de ter alguém que vai me ajudar ali. Sim. E tem estações assim que a gente também fica mais assim, ai, Senhor, por onde eu vou começar? Né, agora, estudar algum desses tempos atrás, assim, essa semana eu tinha terminado meu estudo, assim, eu quero algo novo, por onde? Aí foi, mas é tão gostoso quando você tem um cronograma e alguém que vai estar ali falando na sua linguagem que naquela estação você está precisando. A gente está analisando para o próximo ano, né, 2025, a gente aprofundar isso ainda mais, né? Talvez estudando livro a livro, né? Mas a gente ainda está vendo a possibilidade disso. E esse curso, ele tem mentorias ao vivo. Então, esse curso, quando você compra o curso, você tem os 3 módulos para você fazer no seu tempo, né? Você recebe todo o material para você fazer no seu tempo. Mulher, né? Cada hora... Mas aí tem 12 aulas que são ao vivo pelo Zoom. Entendeu? Legal. E aí responde pergunta, também abre para pergunta sobre o tema. Aí a gente fala sobre identidade, a gente fala sobre fé e trabalho, a gente fala sobre batalha espiritual, a gente fala... Ai, agora não vou lembrar tudo, né? Mulher, esposa e mãe, né? Então, assim, essas aulas, elas estão acontecendo, né? Eu já dei 3 aulas e aí elas ficam salvas para quem não pode assistir ao vivo na hora, né? Mas isso é bom, porque é uma maneira de eu estar conectada com as minhas alunas, né? Ao longo do tempo. E a gente espera que isso cresça, né? Que elas sejam despertadas para fazer mais cursos bíblicos comigo ou com outras pessoas, né? Que elas vão buscando mais conhecimento. Esse é o objetivo. Gente, a gente vai dar o primeiro empurrão, vai, né? Para elas voarem, em nome de Jesus. Ser aquela faísquinha, né? Ali para acender aquele fogo, exatamente. Né? É isso que o Senhor está nos chamando. Helena, que papo gostoso. Obrigada, minha amiga, por aceitar o convite. Gente, quem que não ia aceitar um convite desse, né? Sempre um prazer estar aqui, né? Segunda vez aqui. E com a Helena Tanuri. Gente, um prazer estar com vocês duas. Foi mas ótimo. Eu quero que você, Helena, deixe aí um recado para as mulheres nesse tempo. Uma mensagem do seu coração para essas mulheres que talvez estão se sentindo tá nesse momento, sabe? Da raiva, da ira. Porque quando a gente está nesse momento, nesse estágio da nossa vida, nós nos vemos assim, que o Senhor não nos ama, que Ele não está trabalhando em nós, que foi tudo perdido, aquele tempo. É aquela coisa igual de um filho que nós estávamos conversando mais cedo. Quando o seu filho começa a ter umas atitudes, a gente começa o quê? A nos culparmos, né? E assim, é horrível, né? Essa sensação, especialmente de mãe. E nós também, com o Senhor, a gente tem esse momento também. Você não quer se irar, mas você acaba irando. Então, gostaria que você deixasse essa mensagem específica que você já falou, mas que você pudesse aí reacender. Porque eu passei por esse momento e de não vou estourar, aí me estouro. Porque você já viu as baixinhas, né? Bombásticas, as baixinhas. Bom, eu quero dizer para você, mulher que está assistindo a gente, nós somos muito, usando a palavra que a gente usou aqui, performáticas. A gente se preocupa muito como as pessoas nos veem, né? E, na verdade, nós precisamos nos tornar o fruto do que somos na intimidade. Quem nós somos, como filhas de Deus, é construído no quarto, a sós com Ele. Não é na vida pública, não é na comunidade da igreja. Claro que a igreja é fundamental nesse processo, mas a nossa intimidade com Deus, o conhecimento de Deus, ali no tete-a-tete, dia a dia, dentro do quarto, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Jesus falou isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu Pai em secreto, que o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando você jejuar, né? Jesus ensina, né? E ele fala de uma vida secreta com Deus, uma vida longe dos olhos das pessoas. A gente é bom em parecer espiritual para as pessoas, mas o Senhor está nos convidando para sermos espirituais, dependendo dEle, nos conectando a Ele, através desse relacionamento íntimo. Então, eu vou te dar o conselho que eu recebi. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai conhecer o Deus a quem você diz que ama.
Porque a gente, na verdade, não vai amar plenamente aquilo que a gente não conhece plenamente, né? Quanto mais eu conheço o João ao longo dos anos, mais eu fui amando o João. Então, você precisa de se aproximar do Senhor e conhecê-lo, para você genuinamente amá-lo, confiar nele, obedecê-lo. E isso começa na intimidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Especial. Muito. Quer deixar um recado também? Gente, muito obrigada por você ter me recebido. Helena, que prazer estar aqui com você. Meu. Obrigada por lançar tantas sementes na nossa vida essa noite. E espero, né, que o seu curso venha estar aberto quando o pessoal possa... Pode deixar aqui embaixo, né, minha amiga? Vou deixar aqui. Amém, amém. E nós vamos ficando por aqui e com essa palavra maravilhosa da Helena. Então, que nós possamos entrar nessa dependência do Senhor e que começa ali no secreto do seu quarto. E que nós possamos aprender não fazer as coisas com a força do nosso braço, mas com a força com a qual adquirimos neste lugar do secreto. Até o próximo episódio. Gente.